Olá, boa tarde. Aqui é o Orivaldo e nesse vídeo nós vamos falar bastante a respeito da WEG, que é uma empresa excelente. Só lembrando que os vídeos que eu tenho feito são nas áreas de mercado financeiro, bolsa de valores, finanças, matemática financeira e contabilidade. Mas hoje, em particular, a gente vai trabalhar informações sobre os preços das ações da WEG. Neste vídeo vamos falar sobre a WEG, a atual queridinha da Bolsa de Valores. Há alguns anos atrás, a queridinha da Bolsa de Valores era a Magazine Luiza. E nós já sabemos o que aconteceu, né? Eu tenho aqui um gráfico que mostra 5 anos de cotações de preços das ações da WEG. E nós vemos aqui entre 2018, fim de 2018, ano de 2019, 2020, uma grande alta no preço das ações, as ações partindo de algo em torno de R$ 8 e chegando até R$ 44. É algo assim espetacular. Mas será que faz sentido, né? Essa gigantesca alta nos preços das ações de 2019 e 2020 fazem sentido? E é isso que a gente vai dar uma olhadinha com base nas informações da própria companhia, ok? Aqui eu estou buscando informações no site do Investidor 10, que já traz de forma resumida, com base nos acontecimentos das cotações. Nós podemos ver aqui que a rentabilidade da WEG no mês é negativa, nos últimos 3 meses negativa, no ano negativa, nos últimos 2 anos negativa. O passado extremamente positiva, 286,66% em 5 anos e 776,90% em 10 anos. Quem investiu lá no passado ganhou muito dinheiro. Mas a questão tá correto isso? E é isso que nós vamos estudar. Quando nós olhamos o que o mercado diz a respeito das ações da WEG, nós vemos aí que o mercado diz que vale 25,63 anos de lucro para a empresa valer o preço cotado atualmente. P sobre L, né? É o preço sobre o lucro. Levaria 25 anos de lucro na atual situação da empresa para se pagar, né? Um outro indicador muito importante é preço sobre o valor patrimonial, P sobre VP, 8,23 vezes. O mercado está dizendo que a WEG vale 8 vezes o seu patrimônio líquido. Isso é algo bastante incomum, bastante exagerado. Outros indicadores, vocês podem pausar o vídeo, todos eles são excelentes. A empresa tem produtos incríveis, de ótima qualidade, fábricas em vários países, exporta para o mundo inteiro, grande vendedor aqui no Brasil também. Então não há o que se falar em relação à empresa ou aos seus balanços, que são muito bons mesmo. Nós podemos ver uma evolução aqui do preço sobre VP, né? 2018 era 4,77 vezes, 2019 8,34, 2020 16,48, 2021 10,17, 2022 10,9 e o atual até setembro de 2023 8,23. Nós vemos que o preço sobre o valor patrimonial atual é semelhante ao de 2019. Mais alguns indicadores, vocês podem dar uma pausa no vídeo, todos eles muito bons também. E nessa sequência final de indicadores, também números fantásticos, invejáveis. Tem empresas na bolsa que gostariam de ser a WEG. E nós temos aqui o histórico de dividendos. A dividend yield, né, que é um percentual do valor de dividendo em relação à ação, eles são muito pequenos exatamente porque o preço das ações estão muito elevadas. Não é que a WEG paga maus dividendos, não, é o preço da ação que não faz sentido com a realidade. Quando comparado a uma concorrente dela na Bolsa de Valores, a Chus, a gente vê que preço sobre valor patrimonial dá 1,31 vezes, a WEG dá 8,23. O preço sobre o lucro da Chus dá 4,94, da WEG dá 25,63. Dá para se perceber claramente que há um exagero
O mercado ele forçou a mão. Ele precisava de uma queridinha e elegeu a VEG. Não é culpa da VEG, é culpa do mercado, a sua irracionalidade. Nós vemos aqui nesse gráfico, nessa linha de baixo, o comportamento do Ibovespa, e essa linha em vermelho é a cotação das ações da VEG. Aquilo que eu havia comentado no início do vídeo, 2018 e 2019, há um descolamento entre o comportamento do Ibovespa e do preço das ações da VEG. É totalmente irracional isso. Para se ter uma ideia, no espaço de 5 anos, quem aplicou R$ 1.000 na VEG hoje teria 3.866. Quem tivesse aplicado no Ibovespa teria 1.321. É muito elevado esse número. E aquilo, só para reforçar o que eu estou falando, valor de patrimônio líquido da VEG, 12 bilhões 120 milhões de reais. É um excelente patrimônio. Mas o mercado, pela cotação atual, diz que vale 132 bilhões. Desculpa, mas isso é impossível. É especulação. É um jogo do mercado. É uma empresa que tem excelente resultado. As barras em verde representam o faturamento da empresa, a receita. E essa linha aqui embaixo, o quanto fica de lucro após tirar custos e despesas. Vocês podem ver que a empresa está num crescente de geração de receita, embora tenha crescido um pouco menos agora, nesses últimos 12 meses, mas mesmo assim são números invejáveis. Nós vemos aqui nesse gráfico o lucro por ação em relação à cotação das ações da VEG. Há uma correlação muito boa entre cotação e o lucro. Mas há um problema nesse gráfico, que é em relação por exemplo, aqui nós temos os valores R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 4, e aqui nós temos os preços das ações. Não faz muito sentido isso, tá? E eu vou demonstrar num outro gráfico, daqui a pouquinho. Nós vemos o resultado, aqui é um resumo da DRE, da VEG consolidado, pegar em particular a linha de lucro líquido, né? Em 2018, 1 bilhão 340 milhões, 2019, 1 bilhão 630 milhões, 2020, 2 bilhões 400 milhões, 2021, 3 bilhões 660 milhões, 2022, 4 bilhões 270 milhões, o ano atual, né? 5 bilhões e 300 milhões. São números muito bons mesmo. Quando a gente analisa o crescimento, a evolução do patrimônio líquido, nós vemos que há uma coerência em relação ao lucro líquido, né? Grande parte do lucro gerado pela VEG é incorporado ao patrimônio líquido dela em reservas de lucros. Mas nós começamos a ver aqui que há uma certa distorção em relação ao comportamento da linha de geração de receita em relação ao lucro líquido, o que leva a pensar que os custos e as despesas dela aumentaram. Senão, o lucro líquido teria tido um comportamento semelhante a essa curva. E não aconteceu isso. Continuando mais dados sobre o balanço, vocês podem pausar esse vídeo para dar uma confirmada nos números também excelentes. E aqui eu trago um pedaço da demonstração de balanço patrimonial, somente a parte do patrimônio líquido, onde mostra a sequência de anos que nós estamos verificando, de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Vocês podem pausar o vídeo para olhar os números com calma. Eu fiz um resumo do grupo de patrimônio líquido da companhia para demonstrar a evolução do patrimônio. A gente parte em 2018 de 7 bilhões 714 milhões, vai em 2019 8.700, 2020 11.500, 2021 13.600, 2022 14.800 e até agora setembro de 2023 um patrimônio líquido de 16 bilhões 599 milhões de reais. São números impressionantes. Mas mesmo assim, não justificam o preço atual da ação e a gente vai verificar isso daqui a pouquinho.
Aqui mostra o crescimento do patrimônio líquido ano a ano, em forma de gráfico de barras, né? E é quase que um reloginho. Se você colocar uma reta aqui, é impressionante isso. A regularidade dos negócios da VEG. Só que quando você olha em conjunto o preço sobre o valor patrimonial, nós vemos a grande alta 2018, 19, 20, que eu já havia comentado, e agora um recuo, né? Nós podemos ver aqui que 2000 até setembro de 2023 é muito parecido com 2019. Mas será que 2024 será igual a 2018? Eu creio que não. Eu imagino que o preço sobre o valor patrimonial da ação da VEG vai ficar entre 8 e 4. Vai ficar mais ou menos em 6, né? 6 vezes. E aí nós vamos ver o impacto disso, né? Fica bem óbvio o que eu estou comentando quando você vê o crescimento do patrimônio líquido, mas não vê o mesmo comportamento em relação ao preço sobre o valor patrimonial. Ou seja, o mercado já está começando a ver, opa, a VEG não vale tudo isso. É uma excelente companhia, fantástica, mas o mercado exagerou e o mercado sente isso. Mas ele não quer derrubar os preços de uma vez, então ele vai derrubando aos poucos. Quando a gente olha no longo prazo, aqui nós temos cada candle representando um mês de negociação, nós vemos um canal de alta. Embora agora em 2023, agosto, setembro, outubro, nós vemos que as quedas nos preços das ações fizeram com que os preços chegassem a esse suporte e dando a entender que pode romper esse suporte. Quando nós partimos para o gráfico em que cada candle representa uma semana de negociação, nós vemos uma lateralização entre novembro de 2022 e até novembro, final de outubro de 2023, e agora nos últimos dias, últimos 3, 4 dias, aconteceu o rompimento do suporte e não vimos um retorno. Não foi um falso rompimento, foi rompido mesmo. Quando partimos para o gráfico que demonstra um candle cada dia, né, de negociação, para cada candle um dia de negociação, nós vemos que a VEG está num canal de baixa. Está num canal de baixa. E isso a gente confirma aqui nesse gráfico em que cada candle representa uma hora de negociação. Às vésperas, semana passada, da divulgação do balanço patrimonial da companhia, houve o rompimento da resistência, os preços avançaram, mas assim que foram divulgadas as demonstrações contábeis da empresa, intermediárias, referente 30 de setembro de 2023, o mercado falou, opa, foi um ótimo lucro, ok, tudo bem, está tudo bem com a companhia, mas não fomos surpreendidos. E aí o mercado derrubou. Então o mercado já abre com gap de baixa, total geral de perda de valor de mercado naquele dia foi de 10%. No dia seguinte caiu mais um pouco, né? Nas horas iniciais do dia seguinte, e aí depois teve uma recuperação no dia seguinte. Mas não foi o suficiente para voltar ao preço da antiga resistência. E agora, nesses últimos 2, 3 dias, ela lateralizou nesse comportamento entre suporte e resistência. Hoje 32,27, 32,40, em alguns momentos um pouco mais, um pouco menos. Mas tá difícil considerar que volte àqueles números, né? Olhando a cotação a 32,40, nós temos nos últimos 12 meses uma desvalorização de 14%, o que é bastante. O preço sobre o lucro da ação 26,29 e o preço sobre o valor patrimonial 8,45. Eu trouxe esse gráfico para relembrar a queda do preço sobre o valor patrimonial nos últimos 3 anos.
Considerando que a ação da VEG estava sendo cotada a R$ 32,44 em 30/10/2023, hoje, quando está sendo gravado o vídeo, e com isso o seu preço sobre o valor patrimonial é de 8,45 vezes, o mercado está dizendo que a VEG vale 8,45 vezes seu patrimônio líquido, o que é um exagero. Um preço sobre VP compatível com a ótima realidade da empresa seria algo em torno de 6, o que faria com que as ações estivessem sendo negociadas ao valor de R$ 23,03. Portanto, há muito espaço para que seus preços caiam. Eu não estou dando recomendação nem de compra nem de venda, eu estou apenas mostrando o que está acontecendo com a companhia. Fizeram algo semelhante, o mercado fez algo semelhante com a Magazine Luiza. Existiram momentos em 2016, 2017, próximo daquilo, em que o preço sobre o lucro da Magazine Luiza chegou a dar o número 190. Ou seja, seriam necessários 190 anos. Isso não existe. Em 190 anos, nem varejo provavelmente existirá mais. O mercado, às vezes, ele provoca essa bolha especulativa. E o mercado fez isso com a VEG, tá? A VEG é uma excelente companhia, mas não para R$ 32. R$ 23 já estaria ótimo. 6 vezes o seu patrimônio líquido. Ok, pessoal? Eram essas dicas que eu queria deixar com vocês hoje, em particular da VEG, que é uma excelente empresa. Eu negocio ações da VEG, eu negocio opções da VEG, mas o preço é irracional. Ok, pessoal? Abraços!